Será que as mulheres mais jovens têm mais parto normal e partos mais rápidos que as mulheres mais velhas? Será que fazer atividade física e fisioterapia pélvica ajuda mesmo? E durante o trabalho de parto, o que você pode fazer para ajudar? Ou talvez o que você não deva fazer para atrapalhar? No episódio dessa semana vamos dar algumas dicas fundamentais para você ter um parto normal e ainda mais fácil. Continuem ligados! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom pessoal, então no episódio dessa semana a gente vai fazer aí o nosso melhor para tentar ajudar vocês a conseguirem aí um parto normal, e aí a gente vai tentar prevenir isso antes mesmo de vocês engravidarem. E além de conseguir um parto normal, a ideia é que a gente consiga fazer um parto mais tranquilo, um parto de uma evolução muito mais favorável. Então esse vai ser o nosso foco de hoje. Como vocês bem sabem, quem segue a gente, quem é nosso paciente, sabe que a gente tem um foco muito grande no parto normal. A gente tem aí estatísticas muito boas, a gente tem mais de 70% de parto normal geralmente no consultório, isso incluindo as pacientes que optam por uma cesárea, e a gente respeita muito essa autonomia da mulher. E aí a gente bate sempre um papo com as pacientes, até mesmo antes de engravidar, de maneiras que elas podem obter um parto normal com segurança, com todo o protagonismo que ela desejar. Então, acho que a primeira coisa que é legal de bater um papo com vocês é tentar comparar a grávida de hoje com a grávida, por exemplo, dos anos 50. O que será que mudou dos anos 50 para os anos 2000 em relação a uma gestante? Óbvio, muita coisa mudou, mas será que realmente as grávidas são diferentes? E a resposta é que sim. A gente tem um trabalho científico publicado, acho que em 2006, que comparou justamente o que mudou em 50 anos. E o que a gente sabe é que hoje as mulheres obviamente engravidam mais velhas, né? Isso acho que é nítido, né? E é motivo até de podcast, de aulas que a gente acaba dando. Mas a outra coisa que também é muito nítida é que as mulheres hoje são mais pesadas, né? Então já compararam os índices de massa corporal dessas mulheres e viram que as mulheres de hoje têm obviamente peso acima comparativamente às mulheres da década de 50. Os partos hoje são feitos mais com anestesia, algo que na época não era muito disponível. Então, nesse trabalho mostrou que mais ou menos metade das mulheres nos Estados Unidos tiveram anestesia, enquanto que apenas 4% das mulheres tiveram anestesia na década de 50. Consequentemente, também as mulheres obviamente hoje têm mais cesáreas do que tinham antigamente, até pela questão de disponibilidade, a oferta do procedimento era diferente. E o mais curioso é que também os trabalhos de partos também são mais longos. Então, em média, os partos hoje da mulher moderna dura mais ou menos 2 horas e meia a mais do que os partos das mulheres na década de 50. Óbvio que todos esses fatores pesam, sem dúvida alguma a ter anestesia acaba sendo um dos fatores predominantes, mas sem dúvida alguma também todos os outros acabam influenciando. Então justamente a gente vai tentar agir em todos esses pontos para que a gente consiga melhorar a taxa de sucesso de um parto normal para você que deseja e também ter um parto normal mais tranquilo. E aí pensando numa prevenção primária que a gente chama, e pensando então na prevenção antes da mulher mesmo engravidar, uma coisa que a gente já falou em outros podcasts, mas a gente sempre bate nessa tecla, é de que quanto a mulher engravidar mais cedo, consequentemente ela tem um desfecho melhor. Então, só para vocês terem uma ideia, mulheres que têm idade de 35 anos ou mais têm o risco de quase 2 vezes mais de cesárea por uma evolução de parto moroso do que uma mulher abaixo dessa idade. E quando a gente fala de mulheres acima dos 40 anos, esse risco é quase 5 vezes maior. Então, demonstrando aí que realmente a idade acaba sendo um fator que acaba trazendo aí uma incidência maior de cesárea, de partos um pouco mais longos. Um outro trabalho muito interessante mostrou que a cada 5 anos a mais na idade da grávida, aumenta mais ou menos meia hora no parto. Então isso dá para imaginar como isso pode transformar o parto realmente numa coisa muito mais lenta. E isso parece ter uma relação com a contratilidade do útero. Como todos os músculos do nosso corpo, com a idade a gente vai ficando menos forte, digamos assim. E o útero também não é diferente. Então o útero acaba sendo um útero um pouco mais, talvez, preguiçoso, aí podemos dizer dessa maneira. E por isso que em mulheres com idade mais avançada existe uma chance maior de cesárea e de trabalhos de parto também mais longos. Pensando ainda nessa parte pré-concepcional, ou seja, você que ainda está pensando em engravidar, mas já tem esse sonho de parto normal, a outra coisa é cuidar do peso. Então a gente sabe que as mulheres que estão acima do peso, elas, por exemplo, têm 1 hora a mais de força para fazer na hora do parto para conseguir ter o parto normal. Só assim, recapitulando, a gente tem mais ou menos 2 fases no trabalho de parto. Uma fase de dilatação, que é a dilatação do colo do útero. Então o colo do útero
Geralmente vocês internam com, sei lá, 3 centímetros de dilatação e tem que dilatar 10 centímetros para o bebê conseguir passar. Depois que dilata tudo, é a hora que a mulher vai fazer a força. Então, a gente imagina que a mulher também que esteja acima do peso, ela talvez não tenha o mesmo preparo físico de uma mulher que esteja com peso adequado e talvez por isso, por exemplo, o parto seja um pouco mais lento. Então, por isso talvez demore 1 hora a mais nas mulheres que têm o IMC acima de 30. E a outra coisa, obviamente, também que o peso da mulher está diretamente relacionado à diabetes gestacional e também ao peso do bebê. Então, obviamente, é muito mais fácil empurrar um bebê menor do que empurrar um bebê de 4,5 kg, 5 kg. Então pensem sempre nisso, então cuidado com a questão do peso antes de engravidar e durante a gravidez também. Agora, falando mais especificamente para você que está grávida, aí você fala assim, puxa, não, mas eu já estou grávida, eu engravidei bem, engravidei jovem, engravidei com peso bom. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ter uma resposta ainda melhor durante o meu trabalho de parto? Então, a gente tem 2 coisas que a gente pede para vocês, além de se manterem muito ativas, que acho que essa é uma diferença das mulheres modernas para as mulheres da década de 50, que eram mulheres que justamente andavam mais a pé, andavam de bonde, de ônibus. Hoje a gente está no carro, tudo a gente pede por aplicativo, então eu acho que isso faz uma diferença grande. Então, ser ativo é uma coisa que eu sempre peço. A questão do peso, que eu já comentei, durante a gravidez também é relevante, então cuidado com o peso, vamos ganhar peso adequadamente. E aí vamos para 2 coisas que eu gosto de pedir para minhas pacientes. Uma delas é exercício físico. Então, mulheres que fazem exercício físico ganham menos peso, consequentemente têm bebês menores e, consequentemente, também têm partos mais rápidos, tá bom? Então, isso pode ser uma diferença grande. A mulher precisa ter preparo físico para empurrar o bebê. Não adianta só romantizar achando que o bebê vai sair com facilidade, porque não depende só dele. O bebê, na verdade, ele é completamente passivo. Ele não faz nenhum tipo de esforço para sair. Quem faz esse esforço é o útero, que contrai, né, o músculo que acaba contraindo, e a mulher que empurra. Então, o exercício físico vai fazer uma diferença tremenda para vocês. Isso já está bem demonstrado, isso faz muito bem para a saúde. Então, depois quem não ouviu o podcast sobre atividade física, depois ouve lá, que tem aí também dicas de como é que você pode se condicionar. E isso vale para você que começou a gravidez sedentária, tá bom? Então, tem como melhorar, tem como ter bons resultados. Então, não esqueçam disso. E o outro ponto que a gente sabe que faz uma diferença muito grande nos dias de hoje, que obviamente não está disponível para todo mundo, mas quem puder, a gente recomenda fortemente, é a fisioterapia de assoalho pélvico. Então, existe as fisioterapeutas especialistas no assoalho pélvico, e aí depois eu quero chamar a Karine, que é uma fisioterapeuta muito querida, que eu geralmente referencio minhas pacientes, é Karine Zamberlan, para a gente bater um papo especificamente só sobre fisioterapia de assoalho pélvico. Mas só para vocês terem uma ideia, os trabalhos mostram que as mulheres que fazem fisioterapia pélvica, elas têm quase meia hora de dilatação mais curto, ou seja, mesmo aquele período que a mulher fica lá com as contrações que ela não faz força, parece reduzir em meia hora esse tempo. E teoricamente o período expulsivo também é em torno de 15 minutos mais rápido. É óbvio que a gente não tem pressa de nada, mas para quem está com dor ou para quem está ansiosa para que dê tudo certo, teoricamente ter um parto mais curto pode ser benéfico. Então é só para mostrar que isso pode trazer grandes benefícios. Geralmente as mulheres que fazem atividade física e fazem fisioterapia, elas conseguem fazer o parto muitas vezes abaixo de 1 hora, quando o previsto às vezes é de 2 a 3 horas. Então pensem nisso, se você tiver oportunidade, tiver condições financeiras e condições aí, eventualmente até mesmo no serviço público isso é oferecido e conseguir ter a sua oportunidade, não perca tempo. Pense nisso, vai lá e vai começar os seus exercícios o quanto antes. Geralmente a gente conversa, né, nesse sentido ao redor do 2º trimestre, ali a partir da 22ª, 24ª semana, mas sempre é tempo. Então, mesmo que você esteja no finalzinho, de repente procura alguém que possa te ajudar. E agora, para terminar a questão de estratégias aí para melhorar essa taxa de parto normal, esse sucesso no parto normal e de um parto normal mais tranquilo, a gente vai falar de prevenção aí já no trabalho de parto, né? O que você pode fazer durante o trabalho de parto para ter um parto de sucesso e um trabalho de parto mais curto? Uma coisa que às vezes a gente escuta é o posicionamento da mulher, né? Se ela poderia ficar em alguma posição, se realmente é melhor que a mulher fique de pé durante todo o trabalho de parto, uma posição mais verticalizada, se isso poderia ajudar. Aparentemente isso não é muito claro, não dá para ter certeza que isso funciona, mas se a gente imaginar que a gravidade possa nos ajudar, pode ser interessante. E aí tem alguns trabalhos, teve um trabalho que mostrou que as mulheres que ficam na posição vertical, elas têm um período de dilatação até quase de 1 hora e meia mais curto. Então, é uma coisa a se pensar.
Geralmente as mulheres que a bolsa já rompeu também têm trabalhos de partos mais curtos. Óbvio que não é por isso que a gente vai ficar rompendo a bolsa de ninguém. A ideia é que a gente rompa a bolsa só se realmente for necessário e deixar que a natureza faça isso. Mas saiba que quando a sua bolsa estoura, teoricamente seu parto deve ser mais rápido, também pode ser mais doloroso porque as contrações ficam mais intensas. Mas não se desespere, enfim, existe analgesia de parto eventualmente, existem as técnicas não farmacológicas para controle de dor, então você pode ter uma doula que vai te ajudar, você pode ter alguém que vai fazer uma massagem, você pode ter disponível talvez uma banheira, enfim, ou só a presença do seu marido, do seu companheiro pode ser suficiente para te ajudar e lembrar da analgesia como sendo um bom recurso. Saibam que a analgesia, às vezes tem um preconceito contra a analgesia de parto, existe muito comum de que a analgesia de parto pode atrapalhar o parto. Depois eu vou fazer aí um podcast específico sobre analgesia de parto, mas digo para vocês já que todos os trabalhos científicos mostram que a analgesia de parto não aumenta a taxa de cesárea, tá bom? Então isso tem que ficar muito claro. Pode ser um pouco mais lento? Pode. Pode precisar de algum tipo de intervenção? Até pode, mas não é a rotina. Se você tomou essa anestesia em franco trabalho de parto, teoricamente tudo segue igual, só que a vantagem é que você não vai ter a dor. Inclusive você pode manter a movimentação, você pode ficar de pé, justamente com coisas que podem contribuir para ter um parto ainda mais tranquilo. Eu acho que o que eu queria dizer para vocês era mais ou menos isso hoje, então o recado é, se você não engravidou, procure engravidar numa idade mais jovem, procure engravidar num peso mais adequado. Se você já está grávida, quer ter um parto normal, sonha com isso, lembra que é uma coisa muito física. Então é isso, se manter muito ativa durante a gestação, obviamente para mulheres que podem, mulheres que não têm nenhuma contraindicação a serem ativas, fazer atividade física, ganhar pouco peso, eventualmente fazer uma fisioterapia de assoalho pélvico e lembre-se na hora que você está durante o trabalho de parto de ter essa liberdade justamente de ficar na posição que você julgar mais confortável. As posições verticalizadas parecem ser melhores, né? Obviamente para a gravidade ajudar. Lembre da analgesia de parto como um aliado e não como um vilão, como às vezes a gente pensa, que teoricamente deve dar tudo certo. Óbvio que você também, eu sempre coloco esse ponto e não é para puxar sardinha para o nosso lado, mas assim, busque uma equipe que faça parto normal, se informe sobre o assunto. Se você tem alguma dúvida, busca os números desse profissional, pede no plano de saúde, pergunte para as amigas, porque assim, não adianta você também se preparar, fazer tudo isso que eu estou falando para vocês e chegar no final e ser um colega que não tem essa predileção e nem essa aptidão para esse tipo de parto e vai acabar te induzindo para uma cesárea. Bom, pessoal, então era isso. Qualquer coisa que vocês tenham aí de dúvidas, sugestões, perguntas, pode mandar pelo Instagram, pelo @Dr. Wagner Hernandes. E semana que vem estamos juntos de novo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.